Fala pessoal, tudo bem? Bom, tá bem claro que hoje em dia os assuntos relacionados a investimento, bolsa de valores, está cada vez mais presentes aí nos assuntos dos brasileiros, certo? E tem um investimento específico que vem trazendo cada vez mais as pessoas para a bolsa de valores. Eu estou falando sobre as ações de empresas e é esse o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Júnior Tavares e sejam muito bem-vindos ao canal Dinheirando. Bom, antes da gente começar o vídeo, não se esquece, hein? Se você curtir, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer aqui nosso trabalho. Se foi útil para você, compartilha com seus amigos, familiares, que com certeza vai ser útil para eles também. E além deles aprenderem um novo conteúdo, a gente também vai começar a divulgar cada vez mais o nosso trabalho para cada vez mais pessoas, tá bom? Eu tô sempre postando conteúdo lá no Instagram, tá aparecendo por aqui, então me segue lá pra gente sempre estar interagindo, falando sobre finanças, economia, enfim, tudo que envolve dinheiro, tá bom? Então agora sim, vamos falar sobre ações de empresas. E bom, vamos lá, o que são ações de empresas, né? É a primeira coisa que a gente tem que entender, porque a gente sempre fala ações de empresas, mas o que são, né? Então vamos lá, ações de empresas representam uma parte do capital da empresa que está sendo negociado na Bolsa de Valores, tá bom? Então quando você investe em uma ação de empresa, você está se tornando sócio, justamente porque você está dando dinheiro para a empresa e a empresa, em troca, ela te dá uma parte do capital dela. E essa parte do capital é chamada, então, de ação, tá bom? O que acontece? Quando você investe em uma ação de empresa, você se torna sócio dela. E você está exposto a todo tipo de situação a que envolver a empresa. Então, você vai participar dos lucros, você vai participar dos sucessos, dos fracassos, enfim, a tudo que envolver a empresa, isso vai afetar você e os seus investimentos, tá bom? O que acontece? Existem dois tipos de ações de empresas. Nós temos as ações preferenciais e nós temos as ações ordinárias. As ações preferenciais, elas têm o final 4 no final do código da ação, como vocês podem ver no exemplo aqui. E o que acontece? Essas ações, por serem preferenciais, você tem preferência, né? Você tem a prioridade na hora de receber os dividendos e as outras formas de bonificação, tá bom? Então, quando você investe em uma empresa, você vai ter participação nos lucros que ela oferir. E aí o que acontece? A empresa ela pega parte desse lucro e distribui para os seus acionistas. Então, os acionistas que têm ações preferenciais, eles vão receber ali primeiro que os demais, tá bom? O segundo tipo de ações são as ações ordinárias. E o que acontece? Ações ordinárias, elas garantem o direito a voto. Então, o que acontece é que empresas que têm ali acionistas, elas realizam assembleias para discutir os próximos passos e as tomadas de decisões que serão ali tomadas no decorrer do tempo. E você, como acionista de ações ordinárias, você tem o direito a voto. Então, você pode participar das assembleias e votar. Só que o que acontece? Se você é um investidor que tem poucas ações, o seu direito a voto ele é menor do que os demais acionistas que têm mais participação na empresa, certo? Então acontece que o seu direito a voto ele acaba sendo não irrelevante, mas ele acaba sendo pequeno. Mas o que acontece? Nas ações ordinárias, nós temos um mecanismo chamado de tag-along. E o que acontece é que, se ocorrer uma troca de gestão, ou seja, vamos supor que você investe na empresa X, e essa empresa tem um presidente, e aí esse presidente sai. E aí o que acontece é que nessa troca de presidente pode acontecer dele ter ideias, ter visões de negócio diferentes das suas, por exemplo. Isso faz com que você não queira mais ser um acionista da empresa. Então esse mecanismo chamado de tag-along, ele vai fazer com que a empresa ela tenha a obrigação de te pagar ali até no mínimo 80% do valor que você investiu nas ações, tá bom? Mas uma pergunta que fica é, por que uma empresa ela quer adquirir novos sócios? Se ela já tem ali o quadro de sócios dela, já tem as pessoas que investiram nela de início, para que ela vai querer trazer outras pessoas que ela nem conhece, que os sócios nem conhecem para investir nela? Por que uma empresa faz isso? Vamos lá. Quando uma empresa ela faz um IPO, que é uma oferta pública inicial de venda das suas ações na Bolsa de Valores, ela está buscando captar dinheiro no mercado. E aí o que acontece? Esse dinheiro vai ser utilizado principalmente para investimento em expansão. Isso vai fazer com que a empresa cresça cada vez mais, que gere mais empregos, que pague mais impostos e que tenha cada vez mais receita e lucro. Então isso traz benefícios para a empresa, porque ela vai ter capital para poder investir nos seus projetos de expansão. Ela é bom para a sociedade porque vai gerar mais empregos e é bom também tanto para a sociedade, tanto para o governo, porque ele vai ter uma arrecadação maior de impostos
justamente porque essa empresa ali tende a ter cada vez mais lucros. Então, fazer um IPO, vender suas empresas, vender suas ações na Bolsa de Valores, traz benefício para todos os agentes econômicos, tá bom? Então é por isso, principalmente, que uma empresa ela busca negociar ali as suas ações na Bolsa de Valores, tá bom? Visando expansão. Ah, mas não tem outras formas de você investir da empresa captar dinheiro? Por exemplo, sei lá, pegar empréstimo no banco ou buscar formas de vender mais e aí, consequentemente, vai ter mais lucro e vai ter mais dinheiro para investir em expansão? Não é melhor do que trazer outras pessoas como sócio? Será que não é melhor? E na verdade não, porque o que acontece? Quando uma empresa ela faz um IPO, ela consegue pegar muito e muito dinheiro do mercado. Isso é bom porque quando ela emite uma ação não tem uma data de vencimento, ou seja, eu tenho que te pagar até tal data. Então as ações acabam sendo mais vantajosas e mais baratas para a empresa captar dinheiro no mercado, entendeu? Se ela pegasse dinheiro do banco, por exemplo, dependendo da quantia, ela ia pagar juros altíssimos e não valeria a pena do ponto de vista, sei lá, financeiro, pegar dinheiro de terceiros ou, sei lá, talvez buscar formas de vender mais, porque até para ela conseguir vender mais, aumentar o seu market share, né, que é a sua participação no mercado, ou conseguir levar o seu produto para cada vez mais pessoas, ela precisa de capital e vendendo ali ações dela, ela consegue esse dinheiro, tá bom? Então é por isso que as empresas vendem ali as suas ações, né, parte do seu capital na Bolsa de Valores, tá bom? Bom, agora que a gente entendeu então como que a empresa é bonificada, né, como ela é favorecida com essa questão de vender as suas ações, vamos entender como nós, investidores, somos beneficiados ao investir em ações de empresas, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente investe em uma ação de uma empresa, a gente se torna sócio desse negócio, sem precisar estar ali ativo nele, sem precisar estar trabalhando nesse negócio para fazer com que a empresa dê lucro. Então é uma excelente forma de nós investirmos em grandes negócios, em grandes ideias, em empresas que têm potenciais de gerar lucro ao longo de toda a nossa vida, só investindo em ações. Bom, existem diversas formas de nós sermos bonificados aí ao investir em ações de empresas, tá bom? As principais são decorrentes das empresas que dão lucro. Então, quando uma empresa ela dá lucro, né, ela pega parte desse lucro que ela teve e distribui para os acionistas, tá bom? Então, a gente recebe esse dinheiro através de duas formas. A primeira são os dividendos, né, que é exatamente isso que eu falei, a empresa dá lucro, ela pega parte desse dinheiro que ela recebeu ali do lucro, né, quando ela ofere lucro, e ela distribui para os acionistas. Então você, como investidor, como uma pessoa que acreditou na empresa e investiu dinheiro nela, você tem o seu direito de receber os seus dividendos, tá bom? A outra forma são os juros sobre capital próprio. Ele tem uma tratativa contábil diferente dos dividendos, mas para nós, como investidor, nós temos que ter em mente que também é uma forma de nós recebermos dinheiro, tá bom? Tem uma forma mais comum também, que é muito utilizada no day trade, que são os ganhos de capitais. E o que acontece? As ações elas têm cotações que vão variando ali dia após dia. Então pode acontecer de você comprar uma ação que está sendo cotada a R$10, uma ação, e ali quando você, sei lá, por alguma razão você decidiu vender essas ações, ela está valendo, por exemplo, R$15. Então nesse caso você teve um ganho de capital de R$5, tá bom? Então é dessa forma que você tem ali o ganho de capital. Uma outra forma de você ganhar dinheiro com ações não é necessariamente você ganhando dinheiro, mas é você tendo desconto. E a gente fala isso quando a empresa ela, vai fazer uma subscrição. Porque quando uma empresa ela tem essas ações sendo negociadas na bolsa e ela resolve ali fazer um follow-on, ou seja, ela vai ali aumentar o número de ações dela que será negociada na bolsa de valores. E você, como investidor, você tem o direito de subscrição, ou seja, você passa a ter o direito de poder comprar essas ações antes dos investidores que não investem nessa empresa e até mesmo com um preço mais baixo. Então é uma forma de você comprar um bom ativo com um valor mais baixo. Então é uma forma de você ganhar dinheiro também, tá bom? Galera, aí vocês veio falando aqui IPO, follow-on, esses termos são bem utilizados aí no mercado financeiro e eu vou explicar para vocês o que significa, tá bom? É muito importante vocês saberem porque eles são muito presentes aí quando a gente investe, principalmente em ações de empresas, tá bom? Então vamos lá. O IPO, ele é o Initial Public Offer. E o que ele significa? Que é uma oferta pública inicial, que é quando uma empresa ela vende ali uma parte do seu capital na bolsa de valores e pela primeira vez. Então, a primeira vez que a empresa faz isso, a gente chama de IPO. Mas isso pode acontecer
diversas vezes, né? A empresa ela pode fazer, dentro, claro, das leis da CVM, ela pode ali fazer de novo esse processo, né? Vender mais ações na Bolsa de Valores. E esse processo nós chamamos de follow-on. Então, quando uma empresa ela vende primeiro as suas ações, a gente chama de IPO, e nas próximas vezes a gente chama isso de follow-on, tá bom? Bom, e uma dúvida que fica é onde que são negociadas, né, essas ações, né? Onde uma empresa ela vai ali vender parte do seu capital? Vamos lá, as ações elas são vendidas na Bolsa de Valores. E nós, no Brasil, nós temos a B3, que é Brasil, Bolsa e Balcão, que é uma das maiores empresas de infraestrutura de mercado financeiro que nós temos hoje, tá bom? Então é lá onde são negociadas todos os títulos de empresas e outros também, tá bom? Assim como, sei lá, nos Estados Unidos nós temos a Nasdaq, no Japão nós temos a Níquel, enfim, são diversas bolsas que nós temos ali por todo o mundo, onde são negociadas os títulos das empresas, principalmente nacionais. Tá bom? Então vamos lá. Hoje você tem acesso ao Home Broker, que é uma plataforma onde são ali negociadas os títulos das ações de empresas, tá bom? Hoje em dia é tudo virtual. Você faz ali no conforto da sua casa, através do seu computador ou do seu smartphone, e você ali consegue comprar e vender ações. Só que, antigamente a parada era bem louca. Olha esse vídeo aqui para vocês terem noção de como que eram negociadas as ações de empresas e títulos, enfim, de renda variável no mercado financeiro. Olha isso! Bom, uma coisa que é muito importante que nós entendemos também, que nós precisamos entender, são os riscos, né? Todo investimento ele vai ter um risco, independente se é um investimento que as pessoas falam que são mega seguros, ele vai ter ali um pouquinho de risco. Por quê? Geralmente o risco ele está atrelado à questão da rentabilidade. Então, geralmente investimentos que têm uma rentabilidade muito grande, eles tendem a ter um risco maior do que investimentos, por exemplo, de renda fixa que tem uma rentabilidade menor e aí, consequentemente, o risco deles são menores também. Mas todo investimento vai ter risco. Na renda variável, o risco ele é presente, então é muito importante que vocês invistam com conhecimento, tá bom? Então, quando a gente fala em ações de empresas, tem o risco da empresa, né? Porque quando você investe nessa empresa, você está se tornando sócio dela, então você passa ali a ter participação nos eventos que acontecer com ela, né? E, bom, pode acontecer dessa empresa lá entrar em falência, dessa empresa ter problemas financeiros e não pagar dividendos, por exemplo. Enfim, são diversos acontecimentos que podem acontecer ali para a empresa, que vão ali afetando ela, afetando o valor de mercado dela. Isso vai fazendo com que o valor que você investiu ali vá diminuindo, tá bom? Então é muito importante que vocês estejam sempre atentos ali aos eventos que acontecem na empresa, entender se ela está conseguindo vender bem, se ela está tendo lucro, o que ela está fazendo com o lucro dela, se é uma empresa que investe em infraestrutura, educação dos seus funcionários, em expansão, em desenvolvimento de produtos, né? Fazendo com que ela possa ali ter lucros ao longo do tempo. Tá bom? Então, o risco principal é esse. Além disso, tem a questão do valor do ganho de capital. Lembra que eu falei que quando você compra uma ação a 10 e você vende a 15, você teve um ganho de capital de R$5? O que acontece é que isso pode acontecer também para baixo e você ter prejuízos. Pode acontecer de você comprar uma empresa a R$10 e ali no momento que você decidir vender sua participação na empresa, né? Pode acontecer do valor que você investiu estar menor. Você comprou uma empresa, sei lá, R$10 e agora ela está valendo 5, por exemplo. Então, nesse caso, você teve uma perda. Isso acontece bastante também, tá bom? Então, pode acontecer. Então, esses são os principais riscos ali que afetam principalmente investimentos em ações de empresas, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho sobre as tributações utilizando as formas de bonificações que eu abordei no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos em dividendos e juros sobre capital próprio, não é necessário que você faça ali o pagamento de imposto de renda, que é o imposto que incide ali sobre as operações de ações de empresas, tá bom? Então não precisa, porque quando uma empresa ofere lucro, ela já é responsável por fazer ali a retenção do imposto de renda, o recolhimento dele, tá bom? Então ali isso fica por parte da empresa. Galera, agora falando sobre os ganhos de capital, o que acontece? Quando você vende suas ações e você tem ganhos até R$20 mil, você é isento de imposto de renda. Você também não precisa pagar. Isso é uma ação da Receita Federal em prol de beneficiar ali investidores pequenos, tá bom? Que tem ganhos pequenos com ações de empresas. Então, até 20 mil você não paga imposto de renda. Só que, para investidores que têm ganhos acima de R$20 mil, ou seja, o total de vendas de ações que você vendeu ali totalizou
ganhos acima de 20 mil reais, é importante que você emita uma DARF, que é um documento de arrecadação da Receita Federal, onde você precisa pagar 15% sobre os lucros, tá bom? Além disso, quando você ultrapassa o valor de 20 mil reais, a sua própria corretora faz um recolhimento de 0,05%. É uma forma de mostrar para a Receita Federal que você auferiu lucro acima do limite, que é 20 mil reais, e que no mês subsequente, no último dia útil, você vai estar ali efetuando o pagamento da DARF correspondente aos 15% sobre o ganho que você teve, justamente por você ter tido ganhos ali acima de 20 mil reais, tá bom? Galera, como eu estava falando, investir em ações de empresas é uma excelente forma de você ali ter participações em grandes empresas. E isso pode fazer com que você tenha ganhos ali gigantescos. Existem um enorme número de casos aí de pessoas que ganharam muito dinheiro com a bolsa de valores, de pessoas que não tinham nada e ficaram milionários, ficaram bilionários, enfim. Existem diversos casos de sucesso, como também existem diversos casos de fracassos. Então, investir em ações de empresas é muito legal, é muito importante, né? Mas isso demanda uma responsabilidade muito grande do investidor também, justamente porque você precisa ter conhecimento para investir sobre ações de empresas, tá bom? Esse vídeo aqui foi para explicar os aspectos principais, a gente entender o que são ações de empresas, quais são os benefícios, quais são os tipos de ações, né? Onde as ações são negociadas, a tributação, formas de receber, isso é o básico para você ali começar a entender as ações. Mas é muito importante que você continue estudando, continue entender como analisar uma empresa, entender o que é o Ibovespa, por exemplo, saber ali qual a melhor hora de investir em ações, investir em ativos de renda variável, qual a melhor hora de você investir em ativos de renda fixa, quantos por cento da sua carteira você precisa, enfim. São diversas coisas que você precisa saber para começar a investir em ações de empresas. E é sempre importante que você tenha uma diversificação, que invista em empresas de diversos setores, fazendo com que você tenha ganhos, né? À medida em que um setor perde, o outro ganha, enfim. Isso é uma coisa muito importante que vem através da diversificação. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante que vocês estudem antes de investir em ações de empresas. Não precisa ter pressa para investir na bolsa de valores, né? Com conhecimento, você vai ter muitos ganhos e isso vai te ajudar bastante ali na construção do seu patrimônio financeiro, tá bom? Então não se esqueça, hein? Investir em ações é muito legal, é muito importante, mas exige uma responsabilidade muito grande em questão de conhecimento, tá bom? Meu nome é Junior Tavares, esse foi o assunto sobre ações de empresas, e é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Até o próximo e tamo junto. Valeu!